Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Open Mind Talks. Hoje vamos falar de tecnologia, vamos falar sobre infraestrutura de software, vamos falar sobre carreira, uma carreira voltada aí para vendas de tecnologia, gestão de pessoas. Hoje eu estou recebendo aqui Flávio Carnaval, um executivo com mais de 30 anos de experiência, tendo passagens por empresas como IBM, dentre outras grandes organizações. Então se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá, pessoal! Vamos começar aqui mais um episódio do Open Mind. Eu fico muito feliz de apresentar esse programa que para mim é uma escola, para mim é um MBA. Toda semana receber pessoas de mente aberta que são capazes aí de compartilhar conhecimento das mais diversas áreas. Então, cada vez que vem um membro do Open Mind aqui, eu aprendo um pouco mais sobre um tema diferente. A gente já falou sobre finanças, já falamos sobre gestão de pessoas, vendas, tecnologia, carreira, planejamento pessoal, né? E hoje não vai ser diferente, né? Uma conversa de alto nível com Flávio Carnaval, um executivo aí com passagens por empresas como IBM, HP, Indra, Gartner, dentre outras organizações, que vai hoje contar um pouco aqui sobre a sua trajetória em vendas de software, gestão de pessoas, liderança, uma carreira internacional que será contada aqui hoje. E também vamos falar sobre as tendências de mercado, né? Tendências que estão pautando aí as grandes organizações e principalmente vindo dessa vanguarda aí da tecnologia. Mas, pessoal, eu queria falar um pouco para você que está entrando aí pela primeira vez aqui. Eu acho que a maioria das pessoas são a nossa audiência fiel, mas você que está acessando a primeira vez o nosso programa, eu sou Lúcio Júnior, eu sou o CEO do Open Mind Brasil e aqui é um canal de comunicação do Open Mind, é o nosso podcast, onde a gente recebe diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil. Esse é o episódio, salvo engano, de número 60, então já passaram aqui mais de 60 grandes nomes contando a sua trajetória. E o Open Mind esse ano, o nosso podcast, está concorrendo ao melhor podcast do ano, né? A gente está concorrendo na categoria empreendedorismo e isso é um motivo de orgulho para nós. Nós estamos na final e a gente espera que a gente seja reconhecido aí como uma ferramenta valiosa de informação, né? Trazendo aqui informação para nossa audiência. É aqui onde você ouve os principais temas que são discutidos dentro das organizações, mas por quem faz, né? A gente traz aqui os membros do Open Mind para contar a sua história. E para você aí que tem interesse em saber um pouco mais sobre o Open Mind, é só acessar a nossa página, né? openmindbrasil.com, e lá você vai ter acesso a todas as nossas informações. Queria aproveitar esse início de programa com a audiência que está só aumentando, pedir para você também compartilhar, né? Compartilha aí no LinkedIn para a gente chegar ao maior número possível de pessoas, impactar o maior número possível de pessoas com essa história inspiradora que a gente vai ouvir aqui hoje do Flávio Carnaval. E também agradecer aos nossos patrocinadores, né? Quero agradecer às empresas que acreditam no poder das relações, as empresas que investem aí no desenvolvimento dos seus executivos e também na geração de oportunidades através do Open Mind. Agradecendo aí a TOTUS, né, a todo o time lá do Marco Cafasso, do Sestini, do Jorge Sestini, pessoal da Cafasso, da TOTUS, um grande abraço. Agradecer também a Localiza, que é um grande parceiro aqui do Open Mind, a Adiante Locadora de Pesados, ao Laboratório Fleury, ao Banco Neon, né, e todas as organizações aqui que apoiam o Open Mind nessa jornada de desenvolvimento pessoal e também de construção aí de um compartilhamento de oportunidades, compartilhamento de conhecimento.
Mas vamos dar início aqui ao que interessa, né, pessoal? Ao nosso convidado. Quero agradecer a oportunidade de falar com Flávio Carnaval, uma pessoa que nos bastidores eu já tive a oportunidade de conversar bastante, conhecer da história, e eu falei, Flávio, você tem que ir no nosso podcast contar um pouco da sua história para a nossa audiência. Então, obrigado por ter vindo aqui a São Bernardo e por disponibilizar aí tempo, né, para compartilhar conhecimento. Obrigado você, Lúcio, obrigado a todo o time da Open Mind, um prazer estar aqui, uma honra, né, fazer parte desse grupo seleto de 60 pessoas, 60 grandes executivos de mercado. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, queria, como de costume aqui, você contasse um pouco aí da sua história, contasse aí um pouco da sua... de onde você veio, né? Como você construiu essa carreira até chegar aqui, né? Por onde você passou. Então, conta um pouquinho aí sobre o Flávio Carnaval para nós. Beleza. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Vim para São Paulo muito jovem, com 7 anos de idade, e comecei a trabalhar com a minha mãe. Minha mãe era uma secretária executiva, né? Sempre foi a vida inteira e sempre muito preocupada com o filho, o filho único, né? Sempre muito preocupada comigo. Já me levou aos 14 anos para trabalhar com ela, onde eu comecei a minha carreira, né, como office boy, né? Então, a primeira coisa que eu fiz na vida foi ser office boy em São Paulo, num momento bastante tranquilo, né? Que você ainda conseguia andar de ônibus, conseguia andar na cidade, ainda sem muitos riscos. Mas ao longo da minha vida profissional, fui crescendo na área de tecnologia, me despertou esse interesse pela área de tecnologia desde pequeno, e aos 17 anos eu me tornei operador de CPD numa empresa de logística, de transporte, né? E a partir dali eu comecei a entender que eu poderia crescer ainda mais na minha carreira. Eu tinha uma aptidão muito interessante por tecnologia, e aí foi quando eu participei de um processo numa subsidiária da IBM, né? Esse processo compunha 2.000 pessoas. Eu achava que era quase impossível eu poder entrar, né, na empresa naquela época. 2.000 pessoas, eram 5 vagas, era muito difícil, né? 5 vagas para 5 vagas para 2.000 pessoas, né? Eram vestibular, 5 estagiários, era um tipo vestibular. E você ia passando por fases. Muitos dos executivos que estão vendo esse podcast vão se familiarizar com essa história, porque muitos deles passaram por isso também naquela época. Isso era 94, 95. E eu fui passando, surpreendentemente, né? Porque sempre fui muito humilde, sempre família humilde, e tinha muita gente muito mais bem preparada até do que eu naquela época. Mas eu fui passando, no final acabei entrando nessa empresa. Essa subsidiária era uma subsidiária que tomava conta de algumas tecnologias como, por exemplo, RISC, né, tecnologia Unix, e Storage, e uma parte de sistema operacional, e eu acabei ficando metade do meu período na área técnica, então eu fazia instalações, implementações, e outra metade na área de vendas. Então foi muito interessante, porque ali eu consegui, numa perspectiva de carreira Y, entender exatamente aonde eu tinha mais aptidão. Ou a técnica ou a venda. Exatamente. Então foi uma escola muito importante. Eu fiquei 2 anos nessa empresa até ela ser adquirida, né, essa subsidiária ser adquirida. E aí foi quando eu participei de um processo e entrei na IBM. Então eu entrei na IBM como especialista na área de Unix, né? Ali eu fui galgando postos dentro da companhia, me tornei um especialista nessa área e num determinado momento, como eu acabava nos clientes também fazendo vendas de outras tecnologias, outras brands, etc., a companhia enxergou que eu tinha um perfil de vendas interessante. Foi aí que começou a minha carreira, em 2000. Então em 2000... eu comecei na área de vendas especificamente, né? Cuidando de contas. Eu era um hunter, né? Cuidando de contas da competência, né? Da competitividade, que a gente chamava, né? Contas da concorrência. Então, eu fiquei durante 7 anos nesse trabalho, né? Terminei como sênior nessa área. Passei por uma área de canais também, que foi muito importante para mim. A IBM naquela época estava trazendo a área de mid-market para o Brasil.
e aí tínhamos que montar todo o go-to-market, estratégia, aí nos canais fazer as vendas desse processo. Muitos dos canais que existem hoje existem inclusive porque adotaram esse processo naquela época. E aí eu fui convidado para assumir a filial da IBM em Santa Catarina, onde eu fiquei também 1 ano. Depois eu assumi a área de competitividade também em todo o sul do país. E acabei voltando para São Paulo já para uma nova empresa. Minha esposa, na época, nós nos engravidamos, né, do segundo filho, e eu precisava voltar para São Paulo, né, esse assignment. A IBM faz ainda muito assignment, né, o executivo, para crescer, você precisa ir para um outro estado ou passar para um outro país, isso é muito comum. E os meus 2 anos tinham findado e eu precisava voltar para São Paulo para cuidar da minha esposa, da minha família, e acabou que não houve um acordo, eu acabei voltando pela HP. Então eu fiquei na HP por 3 anos, atendendo grandes contas, né, como Key Account. Aí, desse caso, era o Hunter ou Farmer? Era um mix dos dois, porque tinham contas que nós éramos já farmer, né, e outras que não. Outras que a gente precisava realmente fazer um trabalho de crescimento, né, de vendas nessas contas. Né? Contas muito grandes, né, grandes bancos, grandes retailers. Bom, aí eu saí da HP por um convite de um executivo ex-IBM que eu conhecia, né, e fui para a SAP porque eu precisava ter um conhecimento um pouco maior na área de software, na área de RP, e acabei ficando na SAP durante 1 ano também, cuidando da parte de Key Accounts do setor de papel e celulose e indústrias químicas. Então foi muito interessante também, onde eu consegui angariar assim, um conhecimento muito forte na área de software, mas também no indústria, né, no segmento industrial, que também foi muito importante para a minha carreira. E aí eu fui convidado para assumir uma posição também de vendas no Gartner. O Gartner é uma empresa de pesquisa e aconselhamento, uma empresa gigante, mundialmente falando. No Brasil nós éramos em 40, 50 pessoas naquela época, e quando eu saí, depois de 6 anos, nós éramos mais de 300 pessoas. Né? Foi um momento em que foi muito especial, Lúcio, porque o Brasil não era um país ainda muito adepto à utilização de conhecimento para tomada de decisão. Uso de pesquisas, uso de dados. Então, naquela época, 2015, 2014, 2015 ali, foi um momento que houve esse turnover aí de pensamento. E aí, foi muito interessante, porque eu atuei numa área de cuidando dos principais contratos das empresas techs. Trabalhei muito com startup, trabalhei muito com grandes empresas, própria IBM, Oracle, Google, AWS, entre outras grandes empresas, fazendo, obviamente, o trabalho não somente da venda do contrato especificamente, mas eu fazia também a entrega. Então, era um trabalho bem consultivo, né? Onde eu aprendi demais. Durante esses 6 anos de Gartner, eu posso comentar com você que tudo que eu sei hoje sobre metodologia, sobre estratégia, veio daí. Você está no meio de um lugar onde você tem pesquisas à vontade, você tem os analistas à vontade para você poder ouvir e conversar, isso para mim não teve preço, né? Foi um auge da minha carreira, realmente trabalhar esses 6 anos no Gartner. Mas eu recebi um convite para assumir uma área de tecnologias avançadas e acabei aceitando na Indra Serviços, onde foi muito gratificante. Eu tive uma experiência muito forte na área de delivery, na área de pré-vendas. Para mim foi muito interessante passar por essa empresa. Foi no começo da pandemia, então foi um momento conturbado também, onde nós tivemos que fazer uma transição para o ambiente remoto, e essa experiência também para mim foi fundamental. Eu tinha 300 pessoas, né, para fazer essa transição, apoiar a direção na tomada de decisão sobre isso. Então a área de tecnologias avançadas ela acabou se sustentando bastante durante esse período por conta de todos esses trabalhos que a gente fez, e sob a minha liderança, e depois, né, também sob esse processo da pandemia, né, onde mudou muita coisa, mudou muito o nosso mindset, né, na área de tecnologia especificamente. Bom, passado a isso, eu precisava também ter um desenvolvimento de skill na área de segurança. Eu adoro segurança, para mim é uma área
assim, extremamente importante para todas as empresas. É difícil você falar de qualquer tipo de adoção, implementação de tecnologias sem falar de segurança. Então foi muito importante eu também ter passado pela Tempest Security Intelligence, né, onde eu montei junto com a diretoria uma área de vendas nova, né, uma área de vendas para novos clientes Brasil. Então, foi um momento onde eu pude exercitar bastante a minha estratégia de go-to-market, de segmentação de mercado, escolha dos segmentos, definição de portfólio, foi maravilhoso. A contratação das pessoas, nós contratamos um time novo, um time jovem, super motivado. E esse time se encontra até hoje, né? As pessoas já estão em outras empresas, mas se encontram até hoje. Então, nesse momento, depois de quase 10 meses, eu acabei recebendo um convite irrecusável, né, da IBM, minha antiga casa, para apoiar a criação de uma nova empresa. A IBM estava planejando fazer o spin-off da sua área de serviços profissionais e me convidou para assumir, né, junto com o time da liderança, um trabalho, né, de estruturação dessa nova empresa. Então eu fui para a IBM, acabei aceitando ir para a IBM com bastante dor no coração, porque eu estava com um projeto bem na mão ali na Tempest, foi um momento difícil, assim, mas acabei aceitando. E ali nós montamos uma nova empresa, uma empresa gigantesca, de milhares de pessoas no mundo inteiro, mais de 60 países, né, um faturamento gigantesco. Então era uma startup que já nascia gigante. Que ano foi? Isso foi em 2020. Né? E aí montamos a empresa, né, no Brasil, estruturamos organização, governança, estratégia. Foi um movimento muito bacana, liderado pelo Frank Koja. E a partir dali a gente cresceu muito como empresa no Brasil. Então é um desafio grande, né, da Kyndryl, que foi a empresa que acabou surgindo desse spin-off, foi justamente a gente explicar para o mercado quem éramos e, ao mesmo tempo, desmistificar que nós éramos uma empresa parte da IBM ou uma subsidiária ou algo do gênero da IBM. Então foram 2 anos quase que exclusivos para montar o portfólio e, ao mesmo tempo, para desmistificar esse processo, né? E nós conseguimos, né? Então eu fiquei na Kyndryl por 3 anos e meio, né? E agora eu estou fazendo uma transição para uma nova posição. Tá? Então, resumidamente, essa é a minha carreira. E durante todo esse período eu tive muita sorte de visitar países, participar de projetos em outros lugares, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Londres, México, Chile, Peru. Então, eu sou um privilegiado, assim como vários, né, mas eu sou um privilegiado de ter participado de diversas frentes, diversos projetos em outros países, outras culturas, conhecer outras culturas, outras pessoas. Eu sou muito feliz, me sinto hoje um cidadão do mundo por conta justamente de todo esse processo durante esses 30 anos. E uma história muito interessante, porque você tem um perfil diferenciado, né? Uma pessoa que trabalha majoritariamente em área de vendas de tecnologia, ainda mais tecnologias disruptivas como a que você lida, realmente é um perfil diferenciado. O que você tem visto aí de tendências em relação às tecnologias, né? O que você poderia trazer e destacar? Porque eu sei que são muitas mudanças que o mundo está vivendo nessa transformação digital, vamos dizer assim, mas o que você destacaria aqui de tendências que eu acho que você acha que a gente tem que ficar com o radar ligado para isso? Olha, Lúcio, eu não queria muito chover no molhado, né, com a história da inteligência artificial, porque a gente sabe que IA é algo que vem chamando bastante atenção das empresas, chamando bastante atenção dos conselhos, das diretorias, dos presidentes das empresas. Muitas vezes esses conselhos, presidências, diretorias sofrem, vamos dizer assim,
com a competência fazendo alguns tipos de iniciativas que eles precisam fazer, tomar alguma iniciativa também para reagir, né, a essas ações, para poder ser mais competitivo, para poder ser mais assertivo. E a IA, ela vem para apoiar nisso tudo, né? Então, tendência, não tenho dúvida que inteligência artificial já é e continuará sendo algo que as empresas precisam, de fato, fazer uso, mas fazer um bom uso, né? Além da IA, que traz também aspectos muito importantes na área de segurança da informação, eu acredito assim, fortemente que cada vez mais nós estamos reagindo, Lúcio, às atividades dos hackers, dessas entidades do submundo da tecnologia. Nós reagimos a essas táticas criadas por essas entidades e essa reação está cada vez mais exigindo das empresas e cada vez mais exigindo das pessoas conhecimento. Porque com o advento da IA, eles também estão utilizando o IA para poder fazer ataques ainda mais potentes, né? E massivos. Então, segurança da informação, para mim, é algo que veio numa tendência muito forte nos últimos anos e daqui para frente vai continuar sendo uma tendência muito, muito, muito grande. Então, você monitorar, você observar, é o mínimo que você pode fazer para que você não sofra nenhum tipo de ataque que possa, de fato, fazer a tua empresa ser refém de uma situação quase que incontrolável. O que você tem visto mais é investimentos, orçamentos, né, das empresas. A gente está num período aí que as empresas estão validando seus orçamentos, né? Mas quando se fala em tecnologia, a maior parte do orçamento está sendo direcionado a tecnologias disruptivas como IA ou a segurança. Qual é o percentual aí na sua visão das grandes empresas? Excelente ponto. Eu tenho visto as pesquisas, IDC, Gartner, entre outros tipos de entidades, e o que eu tenho visto nos últimos anos, segurança da informação tem sido uma das principais áreas de investimento dos clientes, mas muito mais porque essas empresas precisavam também, obviamente, se preparar, se estruturar para poder suportar o encaminhamento dessas novas tecnologias disruptivas nas suas empresas. Então, segurança é uma fundação importante. Assim como redes, né? Também é uma área extremamente importante de investimento constante. Mas, nos últimos 2 anos, eu tenho visto um turnover, né? Fica migrando entre segurança e Data Analytics, né, que é essa área onde a IA também está bem inserida. Um ano fica um na frente, outro ano fica outro, mas eu diria que nesses 2 últimos anos, essa área de inteligência artificial e analytics tem superado a área de segurança em percentuais pequenos, né? Mas em termos de importância, se você pegar todos os itens ali, segurança ainda continua tendo uma característica ainda muito forte de investimento das empresas, seguido por Data Analytics, e depois vem uma parte mais, agora principalmente, uma parte mais voltada à modernização de aplicações. A parte de integração também é muito importante, Lúcio, porque quando você cria toda essa disruptividade, você cria novas opções de tecnologia para a sua empresa, o que acontece? Você precisa integrar tudo que você já tem e tudo que está vindo. Então, o Gartner costuma dizer, eu acredito muito nisso, que integração é o core da discussão. Então, 50% da discussão de qualquer projeto que você vai trabalhar, a grande maioria, a gente discute integração. Porque é importante, poxa, estou criando essa nova aplicação e ela vai colher informações, dados de outras aplicações. Como é que eu integro essa nova aplicação às demais? Né? Como é que eu integro esses data sources que são espalhados, muitas vezes em 2 nuvens, 3 nuvens, data center próprio, data center terceiro. Então, essa complexidade criada por nós mesmos, gestores de tecnologia... Esse emaranhado, né? Uns falam macarronada, né? Essa macarronada aí, como é que você gerencia, como é que você controla tudo isso? Então, hoje, nós já temos
modelos de plataformas de integração interessantes no mercado, onde você faz essas integrações muito rapidamente. Antigamente você precisava fazer muita codificação para fazer essas integrações, Lúcio. Hoje você consegue fazer no modelo low code, muitas vezes até no code, né? Então, sem uma codificação, quer dizer, você não precisa ser um especialista em desenvolvimento para poder integrar toda essa macarronada. Então, eu diria para você que são 3 os aspectos mais importantes que as empresas precisam ficar muito ligadas. Essa parte de Data Analytics, onde IA está bem inserida, segurança e a parte de integração. E eu vou pegar agora esses 3 elementos que você falou e falar sobre relações conflituosas que possam existir entre eles. Nós vimos no passado, não tão distante, que foi durante a pandemia, uma corrida por transformação digital. Então, todas as áreas organizacionais buscavam algum tipo de app ou algum tipo de software para poder falar que se digitalizou, né? Houve uma corrida digital. E o que aconteceu era que essa macarronada que você mencionou, ficaram com várias pontas soltas, pontas que não se conectavam. Então não houve essa interligação desses sistemas. Mas acima de tudo, na segurança digital, né, abriram também várias portas para ataques. Um dos motivos, não foi apenas um, dos cyberataques, das pandemias, né, de ataques virtuais que aconteceram, de vírus que aconteceram, foram exatamente várias frentes que foram abertas dentro das organizações sem se preocupar com essa questão da segurança, da cibersegurança. Então a corrida digital abriu portas para ataques. Mas a gente está vendo agora, talvez, uma nova corrida digital com essa chegada da inteligência artificial. Todas as empresas querem ter alguma coisa de AI dentro da sua... todas as empresas têm algum projeto de AI. Lá atrás, todas as áreas tinham algum projeto de digitalização. Então, será que a gente pode viver uma nova pandemia de ataques cibernéticos, tendo em vista novas frentes sendo abertas aí por inteligência artificial, sem que isso haja uma interligação, né, uma integração de forma correta? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, vamos citar aqui algumas... Bom, primeiro assim, para que você tenha um ataque hacker que seja definitivamente bem sucedido, esse hacker ele já está na empresa durante um certo período. Muitos deles, em média 6 meses, né, ele já está dentro da empresa analisando, fazendo uma análise de tudo que está acontecendo, dos processos. Então, esse cara está aprendendo durante 6 meses, mais ou menos, em média, mundialmente falando, como que a empresa opera e quais são ali os principais focos de ataque, né? Então, para que isso aconteça, você tem algumas influências diretas que são as não atualizações, né? Você não fazer as atualizações sistêmicas, né? E você não treinar adequadamente as pessoas. Eu vou te citar um exemplo. As pessoas são em média, 60%, 70% dos ataques começam através de atos inconsequentes de pessoas da organização. O que são atos inconsequentes? São ações que essas pessoas tomam de acessar um e-mail que não conhece, de entrar num link que não deveria, de abrir um arquivo que não conhece, de entrar num site que não é permitido pela organização. Então, essa governança, esse compliance deve ser muito forte dentro das companhias, né? Principalmente companhias que todas elas, mas principalmente aquelas que trabalham com PI, né? com dados de inteligência e dados pessoais. Então, você precisa educar as pessoas da sua empresa para que elas não façam esses tipos de ações, não participem de engenharias sociais, que são esses tipos de ações que os hackers acabam fazendo para te convencer a clicar num link, para te convencer a abrir um arquivo.
Quando você faz isso, você está protegendo a sua empresa. Então a gente está falando de compliance, a gente está falando de governança, a gente está falando de educação, a gente está falando claramente também de atualização, então as empresas precisam atualizar os seus sistemas, atualizar as suas aplicações para deixá-las sempre cada vez mais menos vulneráveis a ataques. Né? Então, como eu te falei, nós estamos 2 passos atrás desses hackers, né? Dessas entidades. Então as empresas provedoras de software, elas correm contra o tempo para fazer essas atualizações sempre que elas descobrem que há mais uma vulnerabilidade que precisa ser corrigida. Então se corrige e se disponibiliza isso. Então você precisa estar sempre atento para estar, assim que for lançado, você conseguir fazer as atualizações. A gente chama isso de hardening, né? Você fazer todo esse trabalho junto aos servidores, storages, aplicações, etc. E, ao mesmo tempo, você também fazer 2 processos. Um deles é a monitoração, que nós chamamos de observabilidade, das aplicações, dos servidores, etc., de maneira contínua, né? Aí tem os SOCs, que são vendidos aí por diversas empresas que podem fazer esse tipo de trabalho. E, obviamente, você também fazer as atualizações, né? Os updates em todos e criação também de aplicações de softwares específicos nas camadas de infraestrutura, na camada de redes, na camada de dados, na camada de aplicações e assim por diante. Então você tem centenas de empresas que provêm soluções para cada uma dessas camadas. E isso também traz um problema para as empresas, porque você acaba contratando empresa 1 para fazer uma proteção de rede, uma empresa 2 para fazer uma proteção de infraestrutura de hardware e servidores de storage. Aí você tem uma outra que você precisa contratar para dados, outra que você precisa contratar para acesso, outra que você precisa contratar. Então você cria um ecossistema muito grande para gerenciar. Então, o que as empresas estão fazendo nesse momento agora? Elas estão reduzindo esse ecossistema. Então, elas estão, nas inovações, escolhendo empresas que atacam, de repente, 2, 3 frentes dessa. Para que você tenha uma empresa só para gerenciar, você não tenha 4, 5, 10 empresas, um ecossistema muito grande para fazer a gestão disso, para que torna cada vez mais complexo essa gestão. Então, é muito importante que as empresas, nesse momento de IA, tenham tudo isso muito bem estruturado, estabelecido, para que a partir do momento que você coloque essa nova tecnologia dentro da sua empresa, que, by the way, deve ser muito bem trabalhada sob aspecto de segurança também, né? Quando você contratar uma solução de IA, quando você começar a implementar, ter uma fundação, fazer como parte do seu time multidisciplinar que vai estar construindo esses motores, vai estar construindo essas novas soluções, uma pessoa de segurança também. Importante estar ali não como um blocker, mas como alguém que vai estar protegendo, obviamente, a empresa de qualquer tipo de abertura de novos flancos para que esses hackers possam atuar. Mas certamente eles estão de olho, né, nessas novas tecnologias, porque você pode imaginar, então, uma IA invadida por um hacker promovendo decisões equivocadas, decisões errôneas, decisões que são premeditadamente, né, decisões que vão prejudicar aquela empresa. Pode acontecer, ser contaminado e em vez de prover alguma informação útil para tomada de decisão, vai ser uma informação útil para uma derrocada na empresa. Você falou aí sobre a importância da governança, né? Governança corporativa e do compliance na questão da implementação de tecnologias como inteligência artificial. Então isso mostra que hoje cada vez mais um profissional de uma área X, ele precisa de entender bastante ou minimamente de outras áreas, como por exemplo um profissional de governança, de compliance, que geralmente tem uma visão jurídica, uma linha mais jurídica, ele precisa entender os riscos, por exemplo, da cibersegurança, né, a importância da cibersegurança. Ele precisa entender esse advento da AI,
para entender como que ele vai trabalhar governança e o compliance nisso, né? Então, isso aqui a gente já está abrindo uma outra discussão, que é como um profissional se torna multidisciplinar, né? E abre o seu leque de conhecimento. Antes a gente tinha nas empresas, quando não eram empresas tão high-tech, né, como hoje em dia, os especialistas. Então, eu acho que com a chegada das tecnologias, a gente está tendo que ser um pouco mais multidisciplinar e ter um pouco mais de conhecimento, em especial nas linhas de desenvolvimento tecnológico, né? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O Amorim, ele fala, né, Paulo Henrique, ele fala que você não pode ter medo da tecnologia, né? Você tem que usar a tecnologia sempre a seu favor, né? Então a IA, ela vai, obviamente, offsetar alguns tipos de atividades que são atividades repetitivas, atividades que teoricamente correm um risco sério para a empresa de erros humanos, né? Então ela vai, com certeza, assumir um protagonismo, né, nessas atividades. E, obviamente, no dia a dia, né, das pessoas. IA vai estar no dia a dia. Então, as pessoas que não souberem trabalhar com IA, certamente essas pessoas elas vão ser substituídas, né? Então, elas vão ser substituídas não porque a IA existe, é porque ela não sabe utilizar adequadamente IA no seu dia a dia, no seu trabalho. E assim, você vai ter IA nas aplicações que você utiliza no seu negócio. Você vai ter IA como copilot, você vai ter IA como assistente, você vai ter IA como diversos tipos de possíveis complementariedades da sua vida cotidiana profissional. Se você não souber utilizar esse ecossistema que vai estar a seu dispor, você vai perder a operacionalidade, né? Então você precisa ter uma interoperabilidade desses sistemas todos, desse ecossistema de IA na sua vida, de forma muito constante. Então quem não souber utilizar isso realmente vai ficar um pouco para trás, ou muito para trás. E você tem toda a razão. Essa consciência de como utilizar bem a tecnologia de forma madura e segura faz todo sentido, não somente para a área de tecnologia, mas para todos os componentes do line of business das empresas, né? E ter uma governança, ter um compliance bem adequado e educação das pessoas faz parte desse compliance, faz parte dessa governança, é fundamental. Então, para mim, assim, é muito importante que as empresas não somente adotem as tecnologias, mas elas também façam com que as pessoas entendam o propósito. Eu acho que o que falta muitas vezes é a identificação desse propósito e a comunicação adequada para que as pessoas possam entender para que eu vou utilizar aquilo, para que serve isso exatamente. Por que eu tenho que tornar minha vida mais complexa em termos de uso dessas tecnologias em prol da segurança dos dados que a empresa utiliza? Então tudo isso tem que estar muito bem explicado e o propósito muito bem determinado pela empresa. Isso é feito através de uma comunicação adequada e uma educação adequada através dos modelos de governança e compliance. E a gente sabe que tanto para a inteligência artificial quanto para a inteligência natural é importante a gestão de dados, né? Sem dados, a inteligência artificial não trabalha e a inteligência natural também falha, né? Você, como uma pessoa que vende, né, infraestrutura de software e trabalha também com inteligência artificial, você já se deparou com clientes, por exemplo, querendo implantar a tecnologia sem ter dados, sem ter previamente uma gestão de dados, né? Ou seja, você quer implantar uma ferramenta para trabalhar com dados, mas você não tem gestão de dados, né? Você já se deparou em situações como essa? E nesses casos, quais são os caminhos aí para que uma empresa que não tem uma cultura de dados se tornar uma empresa com uma ferramenta, por exemplo, de inteligência artificial implantada e eficiente? Excelente ponto. Esse aí é o cerne do problema, assim, da grande maioria das empresas no Brasil e no mundo, né? Isso não é uma exclusividade das empresas brasileiras, né? Eu posso dizer, assim, com toda certeza, as empresas que eu tenho
grandes empresas que eu tenho trabalhado, as pequenas e médias empresas também, não só as grandes, elas já estão com um foco muito grande nessa parte de gestão de dados. Primeiro ponto, primeira boa notícia. Já foi identificado que há um gap muito grande e essas empresas estão começando a focar mais nisso. O que isso gera? Isso gera novas demandas de trabalho. Então, você precisa de skill, você precisa de conhecimento de gente para fazer esse tipo de trabalho voltado a dados. Maior investimento, né? Obviamente no budget há uma inserção maior, né, de projetos para essa área. E, claro, uma expansão ainda maior das tecnologias. Tá? Quando você olha essa disciplina de dados, assim como a de segurança, ela tem são disciplinas que têm uma pluralidade muito grande de steps, né, para você montar essa estratégia e, ao mesmo tempo, uma pluralidade muito grande tecnológica, propriamente dita, que faz com que você tenha um número maior de empresas atuando para você fazer esse tipo de trabalho. O que a gente sempre recomenda, desde o início, é você tentar encontrar uma empresa que forneça uma plataforma que te ajude nesse processo end-to-end. O que eu quero dizer end-to-end? Desde o nascedouro do dado até o arquivamento do dado. Então, se você tiver uma empresa que consiga trabalhar com você em todas as fases desse processo, melhor do que você ficar constituindo ecossistemas muito grandes, porque a gestão disso é complexa. E, obviamente, integração também é bem mais complexa. Quando você tem uma plataforma, a coisa facilita mais. Nem sempre é possível, mas, né, com o advento de cloud, isso se tornou ainda mais fácil, porque as plataformas estão na nuvem, você consegue contratar em modalidades mais por uso, em modalidades mais economicamente viáveis para você. Coisa que no passado era muito mais caro, hoje a coisa já está um pouco mais viável, mas ainda pode ficar melhor. Então a primeira coisa que você precisa fazer, Lúcio, é identificar o teu estado atual, que é o estado que a gente fala de consciência. Onde eu estou? Né? Seguindo esse nível, essa jornada de dados, em que nível eu estou aqui? Né? O que eu já fiz? Mais do que isso, quando você analisar onde você está nessa jornada, é importante você definir se as etapas anteriores foram executadas da maneira mais adequada. Porque as coisas evoluem. As próprias consultorias evoluem muito. Então você pode ter feito algumas definições no passado que não foram as definições mais adequadas. Então é importante você revisitá-las também, para que a partir disso você continue a tua jornada de maneira mais segura. Tem empresa que fala, eu já estou aqui, eu não vou olhar para trás. Não tem que olhar para trás. Você tem que olhar se você realmente executou aquelas outras atividades de maneira adequada. Bom, feito isso, você montar o que nós chamamos de roadmap, que são as atividades que você precisa executar ao longo do ano, que você vai apresentar para a sua diretoria, para a sua presidência, como o seu planejamento de estruturação dos seus dados, estruturação da sua jornada para chegar ao momento, ao ápice, que é o uso da inteligência artificial de maneira adequada. Então não adianta passar o carro na frente dos bois. Não adianta passar o carro na frente dos bois, porque você vai pegar... eu, infelizmente, não tive essa oportunidade de pegar uma Ferrari e dirigir uma Ferrari, mas eu tenho aí alguns exemplos de pessoas que pegaram pela primeira vez e estupiaram a Ferrari num poste, porque você não tem a habilidade necessária, a condição necessária para dirigir um carro esportivo. É porque a inteligência artificial, ela é uma inteligência limitada, porque se você alimentar ela com dados errados, ela vai te dar respostas erradas e você vai tomar as decisões erradas. Então, se os seus dados não são confiáveis, né, e olha que isso é muito comum, ter dados não confiáveis, as fontes são duvidosas, você implantando uma inteligência artificial, aquilo vai te jogar um monte de decisões ou de estratégias erradas, né? Exatamente. Não somente os dados equivocados, mas também o que nós chamamos de enriquecimento desses dados. Sim. Né? Eu preciso pegar o meu dado e criar os metadados, que são pequenas partes desse dado, onde você explica, dá detalhes, né? Falando bem assim, num contexto não técnico, você dá mais detalhes sobre o que é aquele dado, o que ele representa, né? Então, por exemplo, uma fotografia, quando você pega uma fotografia, você dá um double click, você pega ali onde ela foi tirada a foto, né? O dia, a data, né? O horário, o formato. Então, esses metadados,
são importantes porque a IA trabalha muito com metadado. Então, se você não enriquecer esses dados efetivamente, né, faz parte dessa jornada, né, faz parte do processo de enriquecimento do dado, você pode utilizar um subset de dados que não vai te trazer tanto benefício. Mais do que isso, a performance da IA não vai ser interessante. Então, você tem tipos de IA, supervisionada, não supervisionada, isso é um outro tipo de discussão, mas a grande maioria utiliza dados que a gente chama de dados não estruturados, né? Então, são dados vindos das mídias sociais, dados vindos de IoTs, né? Esses são dados não estruturados, que não são parte de um banco de dados estruturado, propriamente dito, que num data lake especificamente, né, uma vez que isso esteja enriquecido, estruturado, bem organizado, a IA consiga tirar um subset de dados que ela vai utilizar para fazer as suas análises e tomar as suas decisões sobre o aspecto de qual seria o melhor caminho, quais seriam as melhores vias de sucesso, né? Mas hoje a gente tem visto ainda a IA sendo utilizada no modelo ainda que a gente chama de conversacional, né? Que é aquele modelo em que você imputa alguma mensagem e a IA te traz algum contexto específico, né? Então isso a gente ainda está experimentando IA muito ainda sob esse aspecto, né? Ainda tem muito a evoluir. Estruturar um BI pode ser o começo para uma empresa que quer implantar uma inteligência artificial? Sim, você fazer analytics é um primeiro passo, né? E aí você tem ferramentas de BI muito interessantes hoje que você pode utilizar, já bem estruturadas, bem organizadas, para você começar a tomar as suas decisões, mas ainda muito sob um aspecto analítico. Então eu vou receber aqueles gráficos, e isso é uma grande reclamação da grande maioria dos usuários, né? Porque a gente entrou nesse mundo do analytics do BI e as pessoas analisam aqueles gráficos, ficam olhando para aqueles gráficos, para aqueles modelos ali, e elas não conseguem ainda tirar algumas conclusões dali. Aí vem a IA, que consegue analisar isso e trazer essas conclusões para você. Então o uso da IA neste contexto de BI é muito interessante por causa disso. Mas a gente já vem utilizando nas empresas a área de analytics com uso de BI para fazer análises de vendas, análise de produção, diversos tipos de análises com conhecimento humano, com conhecimento das próprias pessoas. O Analytics ele faz ali, estrutura ali os dados de forma organizada para que você possa, a partir dali, tomar as suas decisões, né? O que a gente espera num curtíssimo prazo de tempo é que a IA venha para criar esses insights automaticamente para você, né? Então, uma grande reclamação, por exemplo, dos usuários é que as grandes empresas de aplicações incutiram BI, incutiram analytics nas suas aplicações, só que se gera muito gráfico, muita coisa que essas pessoas não conseguem interpretar. Então, com o advento da IA, né, isso pode facilitar ainda mais, tornar a empresa cada vez mais dinâmica. Como diz, né, a frase, dados não tratados são dados inexistentes, né? Bom, pessoal, nós estamos aqui com o Flávio Carnaval, um executivo com mais de 30 anos de experiência em tecnologia, em liderança de time de vendas, trabalhando aí em grandes organizações como HP, como IBM, como Gartner, dentre outras, e ele está contando aqui um pouco da sua visão de mercado, como que as tecnologias estão hoje contribuindo para o desenvolvimento das organizações e quais os desafios que as organizações estão enfrentando para implementar e também para utilizar da melhor forma essas tecnologias. E eu quero aproveitar aqui essa audiência que está aqui acompanhando e também falar um pouco aqui para as empresas que se interessam aí por fazer o seu go-to-market, né? Desenvolver o seu mercado. Hoje o OpenMind tem apoiado algumas empresas como a TOTUS, como a Elastic, como a Localiza, o Fleury, o Banco Neon, dentre outras empresas que acreditam no poder das conexões. Então o OpenMind tem sido uma excelente estratégia para essas organizações acessarem decisores e fazerem a sua ativação de marca. Se você nesse momento aí está, através dos seus dados,
desenhando aí como você vai usar melhor o seu orçamento de marketing ou o seu orçamento de vendas, consulte o Open Mind, porque assim como a gente colabora com essas grandes organizações, nós também podemos construir aí uma estratégia de go-to-market em conjunto. Tá? Então consulte os nossos gerentes de relacionamento ou até mesmo pode me mandar uma mensagem aí que eu vou estar de braços abertos para a gente poder conversar sobre como podemos construir com vocês essa estratégia 2025. Bom, Carnaval, eu queria falar um pouco aqui sobre cultura organizacional, né? Porque eu acho que a cultura ela tem muito a ver com os caminhos que aquela empresa vai tomar com relação à segurança, né? Com relação à digitalização. E a gente sabe que alguns setores da economia já tendem a ter uma cultura de guarda menos levantada, ou uma cultura de digitalização menor. E eu queria que você passasse, já que você atuou em diversos, responsável por liderar ações de go-to-market em diversos segmentos, como agronegócio, como logística, como finanças, né? Eu queria que você fizesse uma diferenciação disso, né? Do seu olhar de quais que têm uma maior tendência à digitalização e também à proteção, à segurança, a começar por onde foi o seu começo do digital, que também tem a ver comigo, né, com a minha história profissional, que é a logística, né? Queria que você fizesse um comparativo entre setores, agronegócio, logística, setor financeiro, setor médico, né, de como anda essa cultura de inovação e de proteção de dados também. Ah, que baita pergunta, cara. Adoro falar sobre essas peculiaridades de segmentos, né? Bom, começando, vamos começar por segmentos que são naturalmente mais impactados por esse tipo de tecnologia, que são, por exemplo, o segmento financeiro. Uhum. Né? O segmento financeiro, primeiro que o segmento financeiro no Brasil é expoente e mundialmente reconhecido como um dos mais desenvolvidos no mundo, né? Não tenho dúvida que as grandes empresas e obviamente as novas que surgem já entram num contexto de digitalização muito forte, né? Então o banco hoje ele é um banco que entrega para os seus usuários uma maneira muito digital de ser, de agir. Eu particularmente posso falar por mim, eu não vou a uma agência bancária não sei há quanto tempo, não lembro a última vez que eu fui numa agência bancária. Eu faço tudo por aplicação, né? Pela internet, pelas aplicações. Mas tem um fator muito interessante que eu queria trazer para você, né? O que faz a empresa ser digital não são somente os clientes dos clientes, né? São as pessoas também que compõem a empresa. Quando você vive num mundo digitalizado, fora da empresa, né? Então você tem ali o uso de diversas plataformas. Então você tem Uber, você tem iFood, você tem... Isso são as plataformas, né? Que são o Airbnb, entre outras, né? O que acontece? As pessoas estão acostumadas a trabalhar nesse modelo digital. O que elas querem? Elas querem que a empresa também seja digital. Né? E isso traz exigências internas, então é uma amostra, né? Você traz a exigência do cliente, a exigência interna, então a empresa tem que ser digital, né? De alguma maneira. Cultura, né? A partir daí você começa a criar uma cultura digital, né? Então, é uma necessidade que vem da sociedade, uma necessidade que vem, obviamente, do modelo macroeconômico. Então, os bancos, eles tiveram que fazer essa migração, essa transformação muito grande. Os novos bancos que já surgem totalmente digitais, né? Dificilmente você tem hoje... Eu tenho um cliente, por exemplo, que é uma empresa de utilities, né? Que nasceu digital. Então, as empresas novas que estão nascendo, Lúcio, elas já estão nascendo digitais, né? Porque tem que ser assim. Porque você precisa participar desse modelo econômico já, porque senão você fica muito para trás, aí você tem que fazer um baita desenvolvimento para frente. Então, as empresas hoje, as próprias consultorias que vêm fazendo esses trabalhos de criação e modelos de governança, fusões, etc., já tem esse mindset muito bem setado. Então, o segmento financeiro, para mim, é um segmento que já nasceu e já vem evoluindo muito fortemente ao longo dos anos como digital. Você tem um outro segmento, que é o segmento da saúde, por exemplo, que está cada vez
vez mais se digitalizando também, né? Então, a gente ainda tem uma barreira que a gente precisa enfrentar, que é a questão do prontuário eletrônico único, né? Que aí você consegue, por exemplo, fazer exames em diversos tipos. Um dos exemplos, né? Nessa plataforma, você consegue fazer exames em diversos tipos de laboratórios e, se você sofrer um acidente, alguma coisa, o acesso ser universal. Então, eu consigo acessar o prontuário do Flávio e ver exatamente onde ele fez aqueles exames e como está a saúde do Flávio, para que eu possa, a partir daquele momento, fazer um atendimento mais adequado, né? Então, o segmento de saúde ainda tem esse gap, mas tirando isso, você faz os seus exames, você faz consultas, né? Que são consultas eletrônicas que você pode fazer, não precisa ir no hospital, de repente você não se colocar em risco, por exemplo, de pegar um vírus, alguma coisa, indo para o hospital, você poder fazer de casa essa consulta, se for uma consulta mais pro forma ali, não é nada grave, você pode fazer de casa. Então, eu vejo ainda alguns desafios que a indústria médica enfrenta, mas você vê algumas evoluções interessantes também, como, por exemplo, o uso de IA para tomada de decisões em situações, por exemplo, de câncer, né? Você tem nesse processo, os médicos trabalham num modelo de board, né, que chama tumor board, né, onde eles têm que tomar uma decisão sobre qual o melhor modelo de tratamento daquele tipo de câncer específico, né? E a partir daí você tem uma base de dados gigantesca, né? Que é uma base de dados muitas das vezes global, que você consegue acessar como que foi tratado aquele tipo de câncer especificamente em algum lugar do mundo e qual foi o custo disso, quais foram os processos e tal. Então você consegue tomar uma decisão muito mais rápido, né? Então IA já está sendo utilizada muito fortemente também para análise de imagens, né? Para você encontrar ali focos, de repente, que você precisa encontrar, que você, num olho humano ou através de uma máquina somente, você não consegue utilizar, não consegue ver. Então, a área médica também está evoluindo bastante no conceito de uso de do mundo digital e de IA. Quando você olha o mundo logístico, também é bem interessante, porque como é que o mundo logístico está utilizando digitalização muito fortemente sob o aspecto de monitoração, né? Então, monitoração veicular. Eu preciso monitorar os veículos real time. Eu preciso saber se o veículo está bem, se os pneus estão adequadamente funcionando, se eles estão, se o motorista está dirigindo de forma adequada, se ele está dormindo, se ele não está dormindo, se ele está... enfim, você consegue fazer vários tipos de monitoração sob o aspecto do funcionário e do veículo de uma maneira muito mais específica. E a partir daí você consegue evitar alguns tipos de acidentes, roubos, entre outras coisas. Então, a digitalização no mundo logístico também está sendo muito bem utilizada com o uso de IoT de uma maneira muito efetiva. Quando você captura esses dados dos sensores, são dados que precisam ser trabalhados, precisam ser estruturados, porque são dados muito básicos. Então, você precisa fazer uma transformação desses dados quando ele chega numa base de dados não estruturada, num data lake, por exemplo, que aí sim você faz todo o enriquecimento desse dado para você ter os gráficos e tomar as decisões, né? Então, você pode tomar a decisão que passar naquela determinada faixa daquela rodovia é inseguro, ou o motorista precisa ficar mais ligado, né, naquela curva, porque tem muito acidente por ali. Então você tem vários tipos de informação que você começa a utilizar para que o seu negócio seja ainda mais profícuo. Fora a questão do tracking, né, da carga, de você acompanhar e ter essa tecnologia trabalhando para redução de custo e também de experiência do usuário, né? Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, né, sob o aspecto de você ser autuado, multado, etc., por, de repente, transportar de uma maneira inadequada. Então, se você tem esses dados aí na mão, você consegue, inclusive, se defender melhor. Eu tive um caso na área de logística interessante, que eu vou contar aqui, são 30 segundos, não vou levar mais do que isso, onde a empresa tomava muitas multas por conta das pessoas entrarem nos frigoríficos, né, e ficarem muito tempo lá dentro. Essas pessoas ficavam doentes, essas pessoas tinham problemas muito sérios respiratórios, né? Então a empresa ela era multada severamente todas as vezes por isso. Ela contratou uma empresa que eu trabalhei para fazer um trabalho de identificação do que estava acontecendo, né? Então nós passamos ali um tempo nessa empresa verificando o que estava acontecendo naquele frigorífico. A gente identificou que as pessoas entravam e saíam sem nenhum tipo de
análise ou nenhum tipo de controle. Né? Então o que nós fizemos? Nós instalamos nos crachás uns beaconzinhos, né? Que depois de um determinado período, que era algo em torno de 10, 15 minutos, não lembro agora, esse beacon ele vibrava e acionava um alarme aqui no dashboard do lado de fora. Então quem estava fazendo aquele controle já solicitava para que essa pessoa saísse imediatamente do frigorífico, de dentro do frigorífico. Isso reduziu em 80% os problemas de saúde e reduziu em 80% as multas que essa empresa recebia. Então o projeto foi pago em 1 mês, 2 meses já foi pago. A gente fez um pilotinho trabalhando pela segurança do colaborador. Exatamente. Entendeu? Então, há muito que se aplicar tecnologias específicas nesse mundo de logística especificamente, que a gente está falando aqui, para que isso aconteça. Aí você me perguntou sobre outras áreas que precisam ser desenvolvidas nesse mundo digital. Né? O próprio segmento logístico precisa ainda ser bastante desenvolvido. Sim, tá? Concordo. Mas o agronegócio, por exemplo, ele ainda carece no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, de uma coisa chamada conectividade. Né? Então, para que você possa utilizar esses meios digitais, você precisa ter a fundação, né? Que é a conectividade. Da mesma maneira que a inteligência artificial precisa de dados, para você gerar tecnologia, você tem que ter a internet. Tem que ter a internet, não tem jeito. Né? Então, ainda há uma discussão muito grande ainda de como o Brasil é um país continental, como levar essas conectividades para essas regiões mais remotas, para que elas possam tirar o benefício máximo do uso de sensorização nos seus farms, enfim, para que essa coleta de dados seja suficiente para você tomar as decisões. Hoje a gente tem, por exemplo, silos, né? Aqueles grandes silos, eles são totalmente automatizados, eles têm sensores, você consegue controlar a temperatura, você consegue controlar umidade, você consegue controlar vários tipos de coisa para que você possa manter aquele grão saudável, mas você precisa ter conectividade. O uso de LoRa, que é uma comunicação ainda com espectro baixo, você consegue fazer algumas coisas, mas não é tão amplo quanto a gente precisa efetivamente. Aí você precisa que as empresas de telecomunicações instalem uma antena, né, façam todo um processo ali de a cobertura efetiva para que isso aconteça. Aí ali naquele farm você conseguir criar uma private network para conseguir suportar tudo aquilo, implantar segurança, etc. Mas assim, a gente ainda está carente de investimentos nessa área para que a gente possa fazer isso acelerar ainda mais. Inclusive, eu quero aqui, você lembrou bem aqui de uma empresa parceira do OpenMind, né, um apoiador aqui do OpenMind, que é a Claro Embratel, né, o Adriano Rosa e o Adriano Pires. O Adriano cuida também de uma área de vendas dentro da Claro Embratel, e o Adriano Pires também, e eles são responsáveis por projetos como esse, né, de implantar a infraestrutura em plantas industriais, e as plantas industriais, o agro sofre disso, mas outros segmentos fundamentais para a economia também, como mineração, siderurgia, até o segmento mesmo de logística, né, porque o Brasil é um país de rincões, então não existe tecnologia se não houver a conectividade. E a Claro Embratel, ela é uma empresa que desenvolve muito bem esse trabalho aí dentro das organizações. Eu queria também, nesse momento aqui, agradecer a todos eles aí pela parceria com o OpenMind. Sem dúvida nenhuma. Eles são protagonistas nesse sentido, né, para desenvolvimento dessas. Você acabou falando de mining também. Mining é uma outra área que também está investindo bastante no uso de sensorização no OT, né? OT, Operational Technology, né? Entrando nessa discussão de manufatura, por exemplo, quando se fala de mining, você já tem veículos totalmente autônomos sendo utilizados na produção, né? E isso traz benefícios muito grandes para a empresa também, de não colocar pessoas em risco, né, em áreas de risco, você ter efetivamente uso desse maquinário de forma muito mais adequada, né? São maquinários caros, né? Então você ter um controle de manutenção mais adequado também através desses sensores, isso traz uma produtividade muito maior, e nesse mundo de mining, automação e orquestração é super fundamental no OT. Quando você vai para dentro da manufatura, nas plantas, não preciso nem dizer, o mundo automobilístico, por exemplo, é totalmente automatizado. Grande parte da fabricação de um carro hoje é automatizada, né? O uso de IA nessas fábricas é absurdo, né? E aí você tem uma captura de dados dentro dessa estrutura absurda.
E como é que você consegue utilizar esses dados, por exemplo, para você fazer uma análise preditiva, né? Uma análise que você vai evitar, por exemplo, que esses maquinários sofram algum tipo de quebra, né? Com uma análise efetiva preditiva e não prescritiva. Claro que o prescritivo também é super importante, mas fazendo uma análise preditiva é fundamental para a área de manutenção, né? Então, eu vejo muito manufatura também já utilizando IA dentro do contexto fabril, né? Uso de analytics também no contexto fabril, para que você possa tomar decisões de produção, né? Bem efetivas. Um uso de uma tecnologia que eu adoro, por exemplo, é Digital Twins, para você poder reconstruir, por exemplo, uma esteira de produção, para você fazer uma análise de processo sem que você precise transformar o processo efetivamente, né? Você transforma o processo no gêmeo digital primeiro, se funcionar direitinho, você depois pode implementar isso dentro da tua organização. Então, Digital Twins também é uma tecnologia que antes era bem futuróloga, assim, era bem um negócio que a gente via nos filmes, etc., mas hoje a gente já consegue ver em algumas empresas utilizando muito bem. O caso, por exemplo, muito interessante da NVIDIA com a BMW, onde foi aplicado ali Digital Twins, por exemplo, para evitar absenteísmo, né? Para evitar com que as pessoas tivessem problemas lombares. Muitas pessoas com problemas lombares na fábrica foi se descobrir que as bancadas eram muito baixas. Então, com o Digital Twin, você conseguiu fazer um processo de elevar essas bancadas e entender o comportamento das pessoas para que elas não se abaixassem mais. O dia inteiro se abaixando, levantando, se abaixando. Então, muitas pessoas com esse problema, isso causava absenteísmo, causava multas, etc. e tal. E ela conseguiu resolver com o uso do Digital Twin. Então, é um exemplozinho basiquinho, mas tem outros diversos exemplos do uso de Digital Twins também em warehouses, em outros tipos de plantas, né? Então, o uso da tecnologia e digitalização hoje, ela já está presente na nossa vida em todos os setores, né, Lúcio? Eu diria para você que hoje as empresas são empresas de tecnologia, todas elas. As que não são, precisam correr, né? Você não utilizar a tecnologia a teu favor é um fator determinante de competitividade, porque com certeza o seu concorrente vai estar fazendo alguma coisa interessante, vai estar criando alguma coisa interessante, e o advento da IA é um advento que eu considero muito especial. Para mim é uma nova transformação, né? E é especial porque faz as pessoas pensarem, faz as pessoas criarem novas ideias, né? Então eu super recomendo que as empresas coloquem as suas pessoas para pensarem em soluções, mesmo que sejam aquelas soluções mais futurólogas, fora da caixa, assim, de difícil entendimento de como se executar ou como se aplicar, implementar, mas é a partir disso que você começa a criar esses modelos interessantes que vão transformar as empresas e torná-las cada vez mais operacionalmente eficazes. Eu tenho certeza, Flávio, que nessa hora que a gente conversou aqui, que voou, a gente colocou as pessoas para pensar, porque a gente passou aqui por vários setores da economia, nós falamos sobre vários temas também importantes relacionados à tecnologia, à cibersegurança, a dados, gestão de dados, a toda a questão aí de como que o mercado está se comportando a tudo isso. Então, para mim, eu acho que isso foi muito enriquecedor. Mas eu quero aproveitar também você aqui, que é um cara que está antenado a todas as mudanças, a oportunidades, é um cara de negócio, né? E, logicamente, como estamos falando aqui para uma audiência que são de membros do Open Mind, né? Uma rede de networking, e alguns também que ainda não estão investindo nessa linha de desenvolvimento individual, que é uma rede como o Open Mind, que você falasse no seu momento de vida hoje, para a gente finalizar aqui, qual a importância de você ter uma rede de apoio, né? Qual a importância de você ter um ambiente de compartilhamento de conhecimento? Qual a importância de você fazer conexões? Eu não tenho dúvidas que é fundamental. Isso sempre existiu, né? De uma maneira não organizada. Eu acho que o Open Mind ele vem para organizar, botar ordem na casa e colocar isso à disposição, né, das pessoas. Então eu faço parte, né, do Open Mind Blue.
com muito orgulho, né? E sou constantemente buscado pelos membros para trocarmos boas ideias, né? Então eu fico imaginando assim... Você tem dedicado seu tempo a dar mentorias para gerentes que querem se desenvolver. Você, como um diretor experiente, cedendo a sua experiência para gerentes que querem se desenvolver. Sem dúvida. Sem dúvida. Bacana. Não só sobre o aspecto de carreira, né, que é algo que eu já faço mentoria há muito tempo, né, mas também sobre o aspecto tecnológico, né, de montar uma solução, de estruturar, arquitetar uma boa solução, que tipo de solução, que tipo de tecnologia. Então, eu tenho discutido bastante esses aspectos com as pessoas. E o que eu vejo de benefício? Eu vejo o benefício da aceleração, né? Porque se essa pessoa tivesse que buscar essas informações em internet, ou se tivesse que buscar essas informações dentro de casa, muitas vezes ela não conseguiria, né? Então, ela consegue de modo vamos dizer assim, rápido, uma mentoria de 1 hora, né? Às vezes 2, né? Para estruturar a sua cabeça, estruturar as suas ideias. Então, uma coisa que eu ouço sempre dos meus mentorados depois da nossa conversa: cara, eu anotei coisa pra caramba, minha cabeça está borbulhando. Isso é bom, né? Cara, como você fazer a cabeça borbulhar acessando a internet? Não dá, né? Open Mind. Né? Através do Open Mind a cabeça borbulha, né? Então, para mim tem sido bastante importante, porque eu tenho um propósito de vida. Meu propósito de vida é ser útil e ajudar as pessoas a alcançarem os seus objetivos, sejam pessoais, profissionais, para serem mais felizes. Então, se eu conseguir ajudar essas pessoas, né, eu sempre falo, olha, eu estou à sua disposição, pode me procurar mais vezes, né? Se eu puder usar o meu conhecimento para ajudar essas pessoas a alcançarem os seus objetivos, serem felizes, eu tô bem realizado como ser humano. Então, para mim é importante isso. O Lúcio, Open Mind tem trazido para mim essa oportunidade. Tem me dado esse apreço, né, de poder fazer parte de um grupo tão seleto, de pessoas tão inteligentes, tão bem intencionadas, tão boas, né? E isso você leva para o resto da vida, porque eu acho que a única coisa que você leva, de fato, são as boas intenções, e o legado que você deixa é o relacionamento, né? Como você foi efetivo para aquelas pessoas ao longo da vida. Então, para mim, essa oportunidade é fundamental. Quem busca isso vai encontrar aqui de uma maneira muito tranquila. Muito bacana. Pessoal, esse foi Flávio Carnaval. Eu quero convidar vocês aí a segui-lo nas redes sociais, em especial no LinkedIn, né? Você pode procurar lá Flávio Carnaval, porque é uma pessoa muito interessante realmente de você seguir e de você estar próximo, porque é um cara generoso nesse compartilhamento de conhecimento. Vocês viram aqui que em 1 hora a gente teve uma visão bem abrangente aí do mercado de tecnologia. Então, principalmente aos membros do Open Mind também, está disponível como um mentor da nossa rede. E eu só tenho a agradecer você ter vindo aqui hoje para a gente poder contar um pouco aí da sua história e da sua visão, e quero te convidar a voltar de novo para que a gente possa estender ainda mais esse bate-papo sobre tecnologia, porque isso aí a conversa vai e voa, né, e ganha outros horizontes. Flávio Carnaval, meu muito obrigado em nome de toda a rede aqui do Open Mind Brasil. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Claro, estou sempre à disposição, sim, de vocês, para a gente continuar esse bate-papo interessante sobre tecnologia, tendências, carreira e tudo mais. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos os membros do Open Mind pelo carinho durante todo esse tempo, e vamos em frente. É isso aí. Pessoal, o último recadinho aqui para vocês: nós estamos aí com o nosso concurso, né, do Open Mind Awards, onde estamos aí elegendo os destaques de executivos em cada uma das categorias que nós listamos aí: CEO do ano, tecnologia, recursos humanos, finanças, vendas e marketing. Então a votação já está aberta. Os executivos que se inscreveram são membros do Open Mind, cada um colocou lá o seu perfil, e temos aqui o link da página de votação, onde você pode votar, você pode ajudar a dar esse destaque para essas pessoas. No dia 9 de dezembro, nós vamos aí fazer um grande coquetel lá no Vila Glam, aqui em São Paulo, para poder celebrar o encerramento do ano do Open Mind e também
estender o tapete vermelho do Open Mind Awards para essas pessoas. Então a gente espera, você que é membro do Open Mind, é o nosso convidado para estar lá conosco e brindar o relacionamento, e você que se inscreveu, ficar aí na torcida e compartilhar aí a votação para que muitas pessoas possam te apoiar nesse destaque. Pessoal, muito obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.